Bom, estudaremos agora sobre as matrizes. O que é uma matriz? Uma matriz é uma variável composta homogênea, ou seja, uma variável que pode armazenar vários valores de um mesmo tipo, e multidimensional. Na aula passada, nós estudamos sobre vetores, tá? E você viu que um vetor ele é unidimensional, ou seja, ele tem apenas uma dimensão. Com isso, a gente entende que vetores, na verdade, são matrizes de uma única dimensão, tá? Perceba que um vetor ele tem apenas uma linha. Já as matrizes são multidimensionais, tá? Ou seja, são referenciadas através de suas dimensões, quantidade de linhas e colunas. Temos aqui uma notação comum, m por n, que quer dizer m é a dimensão vertical, ou seja, a quantidade de linhas, e n é a dimensão horizontal, a quantidade de colunas, tá? Então, temos aqui duas matrizes. Uma matriz 3 por 2, tá? Que tem 3 linhas e 2 colunas. E uma matriz 3 por 3, que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, como é que a gente faz para criar uma matriz? Então, vamos lá aqui na seção de declaração de variáveis. Eu vou criar aqui, ó, matriz. Matriz, 2 pontos, vai ser um vetor, tá? E entre colchetes, a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente cria um vetor, a gente põe a posição inicial, 1, e a posição final, 3. Então, isso seria um vetor de 3 posições, correto? Mas como nós estamos criando uma matriz, então nós declaramos a quantidade de linhas, ou seja, 3 linhas, vírgula, e a quantidade de colunas, valor inicial, 1 e 2, de inteiro. Então, a gente acabou de criar uma matriz 3 por 2, de 3 linhas e 2 colunas. Vamos aprender agora como atribuir um valor para essa matriz. Então, vou dizer o seguinte, matriz, entre colchetes, eu digo a linha, tá? Vai ser na primeira linha, vírgula, coluna 1, ok? Vai receber 10. Vamos executar aqui esse algoritmo. Se você observar aqui na memória, perceba que a gente conseguiu atribuir um valor para a posição 1, 1. Você pode usar também o leia. Leia, matriz, entre colchetes, eu vou colocar aqui, ó, linha 2, vírgula, coluna 2. E olha só, ele já atribuiu 10 para a linha 1 e coluna 1, e agora ele está me pedindo a linha 2, coluna 2. Eu vou colocar 60. Ok. Então, perceba que a gente conseguiu atribuir aqui também, tá? Para a linha 2 e coluna 2. Para exibir o conteúdo da matriz, também é muito fácil, tá? Eu vou colocar aqui um escreval e vou exibir o quê? Matriz, entre colchetes, segunda linha, segunda coluna. Eu vou atribuir 80 e ele vai me mostrar aqui 80 também. Bom, agora eu admito para vocês que para entender matrizes sem visualizar a matriz propriamente dita é um pouco complicado, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos criar um loop para visualizar essa matriz. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada linha e outra variável chamada coluna, tá? Do tipo inteiro, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para linha de 1 até... Nossa matriz tem quantas linhas? Tem 3, tá? De 1 até 3, faça. E eu vou escrever aqui um fim para, beleza? E dentro desse loop, nós vamos criar um outro loop. Para coluna de 1 até... Temos quantas colunas? 2 colunas, tá? De 1 até 2, faça, tá? Vamos colocar aqui o fim para. E aqui nós vamos colocar um escreva. Um escreva o quê? A matriz, certo? Matriz. E entre colchetes, ao invés de colocar um número aqui, nós vamos colocar a variável linha, vírgula, coluna. Beleza? Eu vou deletar esses comandos aqui. Beleza, vou executar. E ele nos exibiu a nossa matriz em linha, tá? O que a gente vai fazer? Antes do fim para da linha aqui, nós vamos colocar um escreval, beleza? Vamos executar novamente. E aí, a gente consegue visualizar a nossa matriz, certo? Então, vamos lá. Então, vou colocar novamente aqui um leia, tá? Leia matriz. E eu quero na linha 2, na coluna 2. Eu vou colocar aqui um escreval para separar a matriz, tá? Vou executar. Olha só, ele está me pedindo lá, tá? Tem um leia matriz, linha 2, coluna 2. Vou colocar 50.
E perceba que a gente consegue visualizar aqui a nossa matriz. Olha só, linha 2, coluna 2. Vou colocar mais um leia. Matriz, entre colchetes, ó. Linha 1, coluna 2. 90 e 80. Linha 2, coluna 2, 90. E linha 1, coluna 2, 80. Beleza? Bom, a gente pode criar um loop também para atribuir esses valores. Vou copiar essa mesma estrutura, certo? E eu vou colar aqui em cima, para a gente ganhar tempo. E o que a gente vai fazer? Ao invés do escreva, vai ser um leia. Beleza? Só que antes do leia, nós vamos colocar um escreval, digite um valor para a posição, vou abrir aqui colchetes, colocar uma vírgula, vai ser linha, vírgula. Vou colocar aqui uma cadeia de caracteres só para pôr a vírgula novamente, vou pôr outra vírgula e vou colocar coluna, mais uma vírgula, e vou fechar colchetes aqui, 2 pontos, beleza. Vamos executar? Linha 1, coluna 1, vou colocar 10, tá? Linha 1, coluna 2, vou colocar 20. Então, agora, ele mudou a linha, tá? Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1 vai ser 40. Linha 2, coluna 2 vai ser 80. Linha 3, coluna 1, 100. Linha 3, coluna 2, 200. Temos aí a nossa matriz, beleza? Olha só, linha 1, coluna 1, 10, tá? Linha 1, coluna 2, 20. Linha 2, coluna 1, 40. Olha só, linha 2, coluna 1, 40. Linha 2, coluna 2, 80. Linha 3, coluna 1, 100. E linha 3, coluna 2, 200. Show de bola, né? Vou fechar. Bom, você pode criar uma matriz com quantas dimensões você quiser, tá? Eu criei aqui uma 3x2, tá? Você pode criar uma 3x3, uma 4x5 e assim por diante. É claro que se você colocar 3 linhas e 3 colunas, na hora do loop aqui, você tem que colocar também, ó, 3 linhas e 3 colunas. Vou executar. E olha só. Beleza, temos aqui a nossa matriz, 3x3, ok? Não esquecendo que você pode criar uma matriz de qual tipo de dado você quiser, tá? Inteiro, real, caractere, beleza? Isso aí foi o básico de matrizes, tá? Espero que vocês tenham gostado.